Sejam bem-vindos a mais um curso oferecido pela Educação Permanente da Cotempasa, Cooperativa de Auxiliares Técnicos de Enfermagem e Profissionais da Área da Saúde. Meu nome é Thaisa Guimarães de Souza, eu sou enfermeira responsável pela Educação Permanente da Cotempasa e por ministrar esse curso com vocês. O curso de hoje será sobre a administração de medicamentos. Quando a gente fala de administração de medicamentos, nós estamos falando de uma das maiores responsabilidades às quais compete a equipe de enfermagem. Alguns estudos demonstram que cerca de mais de 80% dos pacientes hospitalizados, eles necessitam de algum tipo de administração de medicamentos. E que quando a gente fala dos serviços competentes à enfermagem, cerca de 70% das nossas atividades, elas são decorrentes desde o preparo, da administração e da avaliação relacionados à administração de medicamentos. Então, isso demonstra a importância que é o tema qual nós estamos discutindo. E aí vocês podem me falar, mas Thaisa, essa não é uma realidade hospitalar? Quando a gente fala do atendimento do paciente dentro do home care, se ele está em home care é porque ele precisa de uma continuidade de um tratamento. Ele precisa de um atendimento que necessite de um profissional especializado. E muitas das vezes não são apenas os cuidados das suas necessidades básicas, mas também envolve o preparo e administração de medicamentos. Então, é extremamente importante que a gente saiba qual que é a nossa função durante esse processo. Entender que administrar medicamentos não é apenas preparar e administrar. É todo um processo em que envolve uma equipe multidisciplinar, a qual nós iremos falar mais para frente. Mas o que eu, como enfermeiro, como técnico de enfermagem, preciso saber? Eu preciso ter conhecimento sobre os medicamentos relacionados ao seu uso e seu abuso. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, eu preciso saber quais são as dosagens corretas. Quais são as formas de administração desses medicamentos? Quais são os sinais e sintomas as quais me faz refletir de uma superdosagem ou de uma dose abaixo do esperado? Quais são as reações anormais que podem ocorrer durante o tratamento? Então, a gente precisa ter uma gama de conhecimento voltado para essa atividade que passa a ser tão corriqueira. Preparar e administrar medicamentos deve ser uma atividade muito menos técnica e muito mais voltada para conhecimento científico. A técnica ela é complementar. Eu preciso, lógico, fazer a administração de medicamentos com técnicas adequadas, mas só a técnica é insuficiente. Sem o conhecimento científico, a gente acaba colocando em risco o paciente. E quando a gente fala do cuidado da administração de medicamentos, é extremamente importante que a gente comece com esse primeiro conhecimento básico que a gente vai relembrar agora. Todas as medicações as quais a gente manipula, ela tem um nome químico, um nome genérico e um nome comercial. Thaisa, por que eu tenho que saber isso? Porque às vezes a gente está lá na casa do paciente, é uma medicação que o médico prescreveu e que a família vai comprar essa medicação. A família foi na farmácia, trouxe a medicação e colocou junto com os outros medicamentos. E aí você fala para a família que está faltando a medicação, liga na empresa de home care e fala, olha, eu não tenho a medicação à minha disposição. A família fala assim, não, mas nós compramos todas as medicações. Não tá aqui, ó. O médico prescreveu Dorico e eu não achei essa medicação aqui na caixa. Esse nome é um nome comercial, é o nome que o laboratório utiliza para vender esse produto. Mas quando a gente vai comprar um medicamento, você pode optar por não comprar de uma marca específica, mas você pode comprar um genérico. É um medicamento que vai estar ali sem aquela etiqueta daquela marca. Então, qual que é o medicamento que o médico prescreveu? Paracetamol, que é o seu nome genérico. Que o nome Dorico só é lá um nome comercial dessa medicação, o nome que eu utiliza para poder vender, né?
E como que eu sei que é a mesma medicação? Porque quando eu olho lá, Tilenol, Dorico, paracetamol, ele tem o seu nome químico, paracetilaminofenol. Então, eu sei que é a mesma medicação. E a gente tem que lembrar que medicação genérica equivale à mesma medicação com nome comercial e que temos diferenças entre medicamentos genéricos para medicamentos similares. O medicamento similar normalmente não tem o mesmo composto que o genérico e o comercial. Ele pode fazer a mesma função, mas não é a mesma medicação. Então, nós temos que nos atentar para isso, tá? Então, quando vocês forem administrar um medicamento, vocês devem primeiramente se atentar para que tipo, né? Qual que é esse medicamento? Para que não tenha esse tipo de confusão. E por que a gente precisa falar isso? Porque isso vai nos abrir os horizontes para aquilo que a gente fala sobre a segurança do paciente. Quando a gente olha o protocolo de segurança do Ministério da Saúde, no seu terceiro item, ele fala que a gente, como profissional da área da saúde, deve se preocupar com o preparo, a administração e a avaliação quanto ao uso de medicamentos. Por que que isso é uma preocupação? Porque muitas das vezes o paciente ele adentra com problema de saúde, ele começa a tratar e ele começa a ter complicações que ocorrem por algum erro, por alguma inadequação durante o seu tratamento. E as pesquisas mostram que uma das coisas que levam a isso é a administração de medicamentos de forma inadequada. Então, quando a gente fala que a gente começa desde saber qual que é o nome do medicamento, nós estamos visando atenuar ações que possam causar algum dano para o paciente, através de boas práticas, para que a gente tenha então um resultado satisfatório. Para isso, a gente necessita de um compromisso ético de todos os profissionais da área da saúde, né? Para que a gente consiga identificar os eventos adversos, identificar os erros e, consequentemente, fazer uma assistência de qualidade, voltada para garantir uma melhor assistência para o indivíduo. Qual que é o melhor meio para a gente minimizar erros? É a adoção de diretrizes, normas, protocolos, a parte de educação e saúde, é se capacitar, buscar conhecimento, não se acomodar. E aí nós vamos fazer, é extremamente importante dizer para vocês algumas definições para que a gente consiga diferenciar a questão do nosso cuidado. É importante a gente falar sobre os eventos adversos. O que é isso? São incidentes que ocorrem durante a prestação do cuidado à saúde que pode resultar em algum dano do paciente. Pode ser uma lesão, sofrimento, incapacidade. O evento adverso, normalmente, ele é uma situação já esperada. A gente já tem uma prévia sobre o que possa acontecer. Vou dar um exemplo muito simples que todos vocês dominam. O Tramal é uma medicação que ela possui como um evento adverso, né? Ela tem uma reação que é a náusea e o vômito. Então, todas as vezes que tem um Tramal prescrito para um paciente, possivelmente ele vai ter um antiemético junto, porque já é algo que a gente espera. E por que é importante a gente saber que evento adverso é algo que eu espero e entender que isso não é um erro? Ou o que é um erro? O erro, a gente fala que ele é um dano causado por uma sequência de falhas que ocorrem durante o processo. A gente fala que quando a gente dá um melhor exemplo para explicar um erro, a gente dá a ideia de um queijo suíço. Teria-se várias camadas que poderia evitar que essa situação acontecesse. Entretanto, essa situação vai encontrando buracos, caminhos, os quais levam ao erro. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Está prescrito sulfato ferroso via endovenosa. Você chegou a medicação na casa do paciente, chegaram lá as ampolas, veio o soro, veio o equipo, você pega a medicação, quebra a ampola, aspira, dilui no soro
e começa a correr no paciente. Só que você não conferiu se aquele sulfato ferroso ele era intramuscular ou endovenoso, e você recebeu um sulfato ferroso intramuscular. Você acaba cometendo o erro de administrar uma medicação inadequada para aquela via, e aí você vira e fala assim, mas não fui eu que comprei a medicação, foi o pessoal da farmácia lá do Home Care que mandou. Então, teve um erro que pode ter começado lá da farmácia, que manda a medicação errada, que não teve uma conferência adequada, que chegou dentro da casa do paciente, ao preparar e administrar, você não conferiu se era a medicação adequada. Então, vocês entendem comigo a quantidade de barreiras que poderia ter evitado para que isso acontecesse? Então, isso é um erro. E ele nem sempre é intencional. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós temos problemas, nós estamos com a cabeça cansada, nós estamos virando em plantão e pode acontecer essas situações. Então, a gente precisa entender que nós somos seres humanos, que nós estamos suscetíveis aos erros e quais são as ações que a gente precisa fazer para minimizar essas situações. Por que é importante a gente minimizar essas situações, gente? Porque a gente tem que evitar as possíveis complicações causadas quanto à administração de medicamentos de forma inadequada. Elas podem ser locais, que vão desde uma flebite, uma queimadura, um hematoma, bem como sistêmica, que pode ser uma embolia, uma infecção, uma iatrogenia. Então, assim, a gente pode trazer situações para o paciente que acabam sendo irreversíveis. E é isso que a gente gostaria de evitar. Quais são os erros mais comuns que a gente visualiza? É o erro de dose ou dosagem. Ficar muito claro aos senhores e senhoras que me escutam, técnicos e enfermeiros, que quando a gente fala de preparo e administração de medicamentos, não existe arredondamento. Então, se está prescrito 2,4 ml, são 2,4 ml, não é 2, não é 5, são 2,4 ml. Essa é a prescrição. E aí a gente acaba tendo muitas das vezes doses maiores ou menores quando a gente fala do preparo de administração. Então, você pode dar dose insuficiente ou dose que pode causar essas situações acabam sendo minimizadas. Um outro erro que nós temos com uma certa constância é o erro na técnica de administração, execução de técnicas inadequadas. Algumas situações, por exemplo, eu vou utilizar uma agulha mais calibrosa para administrar um medicamento porque ela tende a entupir a agulha. Então, se eu pego uma agulha mais calibrosa, eu vou causar, eu não vou ter o risco dessa agulha entupir. Mas espera aí, o que você está utilizando? Você vai usar uma 40 por 12 para aquilo que não entupir? Né? 40 por 12, a agulha específica que a gente utiliza para aspirar medicamento. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade e essa noção. Um outro erro que a gente tem com uma certa constância é o erro quanto ao horário de administração de medicamentos. E esse erro ele começa desde o momento em que a gente apraza os horários. O que vocês sempre me questionam quando eu dou esse curso, mas como eu vou fazer o aprazamento se o espaço, o quadrinho que eu tenho, ele é pequeno, né? Então, nem sempre eu consigo colocar numa linha horizontal todos os horários, mas aí eu tenho que utilizar estratégias para que minimize as minhas possibilidades de erro. Por exemplo, aprazar os horários das medicações diurnas com caneta azul e vermelha durante a noite, né? Utilizar o padrão 16, 22, 4 e 10, desde que não haja duas medicações com o mesmo objetivo, e aí a gente precisa saber se essas medicações têm alguma interação que não possa ser dado nesses horários específicos,
né? Mas de maneira geral, dentro do possível, utilizar o horário padrão e a sequência. Se você vai começar a aprazar os horários das prescrições no período da manhã, então sempre colocar já o próximo horário, para que você não corra erro de errar e não colocar de forma inadequada os horários. Então, a gente tem mais ou menos um padrão de que uma vez ao dia que essas medicações sejam feitas 10 horas, com exceção do omeprazol, que de preferência ele seja feito 1 hora antes do paciente iniciar sua dieta, para que ele tenha melhor efetividade. De 12 em 12 horas, os horários 22 e 10, de 8 em 8, 14, 22 e 6, 6 em 6, 16, 22, 4 e 10. Lembra que eu falei para vocês que uma das formas da gente minimizar erros é criar protocolos? Então, com esses protocolos, já é uma forma da gente minimizar o erro quanto ao horário de administração do medicamento. Uma coisa importante que é necessário a gente falar ainda nesse tópico é sobre as medicações que devam ser feitas durante a madrugada. Primeira coisa, você tem que acordar, lavar o rosto, lavar as mãos, conferir a medicação, preparar, ligar a luz, né, antes disso tudo, preparar a medicação e administrar. Thaisa, mas se eu acendo a luz, o paciente me xinga. Que ótimo, gente, sinal de que ele está vivo, porque você fazer medicação no escuro é uma possibilidade de você matar o paciente, porque nós não temos superpoderes, nós não enxergamos no escuro. Ah, mas a família fica incomodada porque ele vai acordar, ele vai ficar irritado. Mas se ele tem uma medicação que deva ocorrer no período da madrugada, é aí que a importância de você estar dentro da casa dele nesse horário, porque ele precisa de um cuidado específico. Então, a gente tem que compreender a importância disso. Um outro erro que a gente tem, que talvez para mim seja um dos mais cruéis, é o erro de omissão. O que é omitir? É você não ter a coragem de falar o que você fez, com medo de ficar sem plantão, com medo de alguma advertência, com medo da família achar ruim. E esse medo, ele acaba colocando em risco a vida do paciente, porque ele pode levar a uma situação que não permite ao paciente uma segunda chance. Então, a partir do momento em que a gente tem a responsabilidade de reconhecer um erro, é óbvio que a gente vai assumir as consequências disso. E isso vai nos dar mais limite, isso nos vai dar mais atenção, mas é o correto a se fazer. E às vezes a gente precisa dessas pausas, às vezes a gente precisa dessa chamada de atenção, né? A gente precisa reconhecer as nossas limitações. E Thaisa, mas por que eu vou me preocupar com isso? Porque, gente, os erros eles vão levar às lesões. E a gente pode ter uma lesão leve, aquela que pode gerar uma incapacidade até 30 dias. Nós podemos ter uma lesão grave, que pode colocar em risco a vida do indivíduo ou uma lesão permanente em algum membro ou função. Se vocês querem saber isso aqui, ó, uma região glútea foi fazer uma intramuscular, possivelmente contaminou, deu uma necrose e olha só a situação que virou do paciente. Ou dose em excesso, ou uma medicação que não era para ser por essa via, né? E aí poderia ser N opções. E a gente também tem a lesão gravíssima, aquela que vai gerar uma capacidade permanente, uma enfermidade incurável, aquela que pode levar a vida do indivíduo. E aí eu relembro a vocês, nós não temos superpoderes, o nosso jaleco não nos dá superpoderes, nós somos seres humanos, somos suscetíveis a erros. Então, há necessidade da gente minimizar essas situações ao paciente. E por que esses erros acontecem? Esses erros eles podem acontecer decorrentes de novos fármacos, de ter uma medicação a qual eu não tinha o hábito de manipular, e decorrente de negligência, imprudência e imperícia. E aí vamos falar um pouquinho sobre esses três: imperícia, imprudência e negligência. Quando a gente fala de imperícia, a gente está falando de uma ação que a gente não tem prática ou a gente não tem conhecimento suficiente e a gente faz essa atividade.
Vou dar um exemplo. Você vai fazer uma intramuscular e você fala assim: ah, eu vi lá no curso que a Thaisa deu que existe a posição de Rochester para fazer a medicação intramuscular. Nunca fiz, mas vou fazer. E aí você não tem conhecimento, você não estudou o suficiente, você não praticou e você faz de forma inadequada e causa uma lesão no paciente. Você agiu com imperícia, porque você não tinha conhecimento suficiente para fazer essa atividade. A imprudência é aquela decorrente da falta de atenção. É algo que você pode estar mais desatento e pode causar um dano para o paciente. Quer ver uma situação que a gente pode ser imprudente? Você não se atentou, preparou a medicação na hora de aspirar, você não se atentou que aquela medicação ela não era de 500 miligramas como prescrito, mas era de 250. Você aspira todo o frasco de 250 e faz no paciente. Só que você fez a dose à metade, porque estava prescrito 500, você fez 250. Você não sabia? Sabia. Você não sabe a diferença entre miligramas? Sei. Mas o que aconteceu? Uma falta de atenção. Você não conferiu a dosagem da medicação, do frasco, e acabou fazendo de forma inadequada. O negligente já é quando você tem desleixo, você tem falta de cuidado, você tem indiferença, preguiça. Onde você pode ser acusado de negligência? O paciente tem uma medicação para correr às 2 da manhã e você fala assim: ah, não vou acordar ele às 2 da manhã, não, porque senão ele vai me dar trabalho a noite inteira. Vamos dormir e eu vou antecipar. Não vou deixar de dar, mas eu vou antecipar. Em vez de dar 2 da manhã, eu vou dar 11 da noite. 3 horas não faz diferença. Faz diferença sim, você foi negligente. Você sabia o horário para fazer e você não fez por ter um maior conforto para você. Então, essa é uma situação de risco. Risco por quê, Thaisa? Porque nós somos uma profissão regida por um código de ética e que nós temos, dentro das responsabilidades e deveres, assegurar à pessoa, família e coletividade a assistência de enfermagem livre de danos de erros decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. O meu Corém, o seu Corém, ele paga as nossas contas. Então, quando a gente infringe essas regras aqui, ó, a gente vai responder por isso. Você pode ter uma advertência oral, uma advertência escrita, você pode ter uma suspensão, ou você pode perder o seu conselho de classe e a capacidade para exercer a sua profissão. Como que a gente pode minimizar isso? A gente vai falar sobre os 9 certos. Thaisa, você está atualizada, tem 12, 16, 11, 7. Gente, tem diversas literaturas. Eu acho que esses 9 que eu vou apresentar para vocês, se lembrar deles, a gente já minimiza 99,9% dos nossos erros. A gente precisa ler o rótulo da medicação 3 vezes, para a gente ter certeza se aquilo ali é o que está prescrito. Se eu tenho dúvida, eu não devo administrar, eu devo procurar ajuda para que alguém consiga me explicar e saber se eu vou fazer de forma segura. Fazer a identificação adequada da medicação. Thaisa, mas eu estou na casa do paciente, por que eu preciso identificar as medicações? Elas precisam ser identificadas, principalmente se você vai fazer várias medicações no mesmo horário, para você saber quais são as medicações que podem estar dando a reação no paciente. Então, é importante a gente identificar qual é a medicação, o horário que ela foi feita, tá? Não esquecer de checar as medicações após administrar. E quais são os 9 certos que eu preciso lembrar com vocês? Eu falo primeiro do paciente correto. E aí você vai falar assim para mim: mas Thaisa, como que eu vou errar o paciente se eu estou em home care, eu só tenho um paciente, impossível errar. Crianças, você tem um paciente, mas o plano do home care, né, a empresa de home care que atende aos planos de saúde, ao SUS, ela tem hoje, por exemplo, em Cuiabá, cerca de 1.000 pessoas em cuidado de home care. Então, nós estamos falando de 1.000 prescrições que saem semanalmente, quinzenalmente,
de dentro de uma empresa. E quantos João de Souza, Francisco da Silva, Maria Oliveira nós temos no Brasil? Então, é extremamente importante que chegou a prescrição, eu confira lá se a prescrição está no nome do meu paciente, conferir a sua idade, conferir de preferência o nome da mãe, para ter certeza se realmente é esse paciente. A gente precisa saber se a medicação é adequada. Lembra que eu dei para vocês o exemplo lá do Dorico e do paracetamol? Eu preciso saber se aquela medicação é para via prescrita. Thaisa, está prescrito tramal via subcutâneo, mas eles me mandaram um tramal endovenoso. Eu consigo pegar a veia do paciente, eu posso fazer? Não, não pode, porque a prescrição foi feita via subcutânea, né, pelo médico. Então, quando ele prescreveu essa medicação pela via subcutânea, ele está levando em consideração todas as características de absorção da via para o cálculo da dose. Então, você não pode mudar por livre e espontânea vontade. Você tem que seguir a prescrição médica. O horário adequado, como eu disse para vocês, a necessidade de completar-se ciclos e respeitar os horários, independente que seja período matutino, diurno ou noturno, né? As medicações elas devem ocorrer dentro do prazo adequado. Isso aí a gente tem que olhar lá na prescrição. Correr em 30 minutos, correr em 3 horas. Thaisa, mas olha, eu tenho que sair eu vou ficar aqui 3 horas com o paciente caindo nesse soro? Se está prescrito por 3 horas, deve seguir em 3 horas. Uma outra coisa importante que a gente precisa se atentar é quanto à validade da administração dos medicamentos, do medicamento que a gente tem disponível. Em algumas casas, ou a empresa manda o medicamento ou a família compra. E aí vai acumulando essas medicações. E aí, se você não confere a validade, corre o risco de você dar medicações vencidas para o paciente. Mas como assim, Thaisa? Tá prescrito, por exemplo, uma medicação SOS para dor. Aí, a cada 15 dias, a empresa do home care te manda um frasco de paracetamol. E você vai colocando ele assim que chega. E na hora de pegar, você pega de forma aleatória. Então, como você vai organizando conforme chega e não por ordem de validade, corre o risco de você se perder e fazer a medicação de forma inadequada. Como eu expliquei para vocês, a gente não tem aproximação quanto às doses de medicamentos, que elas devem ser feitas exatamente conforme a prescrição médica. E a gente tem que explicar para o paciente o que a gente está fazendo, para que serve essa medicação. Então, quando o paciente falar assim para a gente, o que é essa medicação? Eu tenho que saber o que é, para que serve, quais são as indicações, porque senão fica aquela ideia assim, a gente responde, foi o médico que prescreveu. Então, o que você está fazendo aqui? Você não sabe pensar? Você não é profissional? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado quanto a isso. E lembrar que após preparar e administrar, a gente precisa fazer o registro no prontuário do paciente, a gente precisa checar, escrever o nosso nome e a gente precisa também, gente, partir para o próximo passo, que se inicia a avaliação do paciente. E aí, gente, eu gostaria que vocês se atentassem? Que quando a gente está falando de preparo e administração de medicamentos, a gente tem que ter a compreensão que isso é um processo extremamente complexo, que inicia-se desde o momento da prescrição médica, como ela é dispensada, ou seja, se ela vai ser compra pela família, se ela vai ser enviada pelo plano, aprazamento de horários, como que ela deve correr os seus horários, como que essas medicações vão ser preparadas, a forma de administração e, principalmente, qual foi a avaliação do paciente frente à administração desse medicamento. Então, o paciente ficou sonolento, o paciente ficou agitado, o paciente apresentou náuseas e vômitos. Quais são as queixas do paciente e o que você conseguiu visualizar? Porque o médico ele não vai estar lá na casa todo dia, ele vai precisar das suas evoluções. Ele vai precisar saber que você diga a ele se foi positivo
ou não aquela ideia daquela terapêutica que ele propôs. Agora, gente, a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre cada via de administração de medicamentos. E a gente vai falar da via sublingual. Toda medicação que é administrada via sublingual, que é sublingual, abaixo da língua, é um tipo de medicamento que a gente precisa que ele seja absorvido de forma mais rápida, porque nós temos diversos capilares aqui que faz uma absorção rápida sem perda de dose lá em decorrência do sistema digestório. E a medicação via oral? Ela sempre é a primeira opção, por não ser invasiva, por ser de fácil acesso, né? E conseguir ser bem resolutiva. Ela tem um bom resultado. Quais são as contraindicações? Quando o meu paciente ele apresenta náuseas e vômitos, diarreias ou dificuldade de engolir. Vamos falar um pouquinho dessas medicações via orais. Nós temos os comprimidos, que são drogas pulverizadas, que elas têm um molde. Qual que é a grande característica do comprimido? Ele permite ser dividido, então a gente consegue ter uma ideia sobre a fração da sua droga, né, da sua quantidade. Nós temos as cápsulas, que elas são envoltas em um molde gelatinoso. A orientação que a gente dá é se o paciente vai fazer uso dessa medicação via oral, que não sejam retiradas das cápsulas. Contudo, entretanto, novamente, cabe a exceção. Qual exceção? O paciente está com sonda nasoenteral, o paciente está com uma jejum, o paciente está com uma GTT. E a medicação vai correr por esses dispositivos. A gente orienta que você abra essa cápsula, apenas essas exceções, e dilua a medicação aqui dentro. Porque essa cápsula gelatinosa ela vai aderindo aos vasinhos das sondas, né? E aí vai diminuindo o lumen, consequentemente, essa sonda obstrui e tem que repassar novamente. Então, acaba causando um dano bem significativo para o paciente. A gente tem as cápsulas. O que eu chamo a atenção de vocês? São drogas pulverizadas, elas têm as características de virem redondinhas assim ou oval e elas não permitem o seu fracionamento de dose, como por exemplo os anticoncepcionais. Nós temos os xaropes, que é uma solução aquosa, onde a medicação é dissolvida. As soluções, elas têm açúcar, o elixir, ela tem água, açúcar e álcool no seu preparo. Então, a gente precisa atentar isso, principalmente com o paciente diabético, né? Para saber se alguma dessas medicações que eles estão fazendo aumenta a quantidade de açúcar desse paciente. Em continuidade, gente, quais são os cuidados que a gente precisa ter quanto à administração de medicamentos via oral? A gente tem que abrir o invólucro do medicamento próximo ao leito, à cama do paciente, para evitar erros, né? A possibilidade desse medicamento cair, você se confundir. Thaisa, mas o que eu faço quando a família já vem com a medicação cortada, a medicação aberta e me entrega para administrar? Eu queria que vocês tivessem um pouco de paciência com as famílias, porque não é que a família, o familiar, ele não confia em você, mas é porque ele já passou por tantas situações e o maior medo dele é que o paciente volte para o ambiente hospitalar. Então, ele acaba tendo o domínio dessas medicações, ele acaba restringindo isso. Então, vai caber a você mostrar à família que você tem conhecimento, que você tem a capacidade, que você precisa saber quais são essas medicações. Porque você tem que conferir dose, porque você tem que conferir o nome da medicação, porque você tem que conferir data de validade, né? E se a família for resistente, então você fala assim: eu posso conferir com você essas medicações antes de você trazer para mim? Então, nós temos que criar habilidades também para que a gente consiga fazer isso com a família da melhor maneira possível.
a gente fala para vocês para evitar abrir cápsulas ou macerar comprimidos, de preferência diluí-los, né? Lembrar que medicação, omeprazol, ele demora 1 hora para ser diluída, e que as cápsulas, quando você vai fazer via sondas, de preferência que você tira da cápsula, porque aquela substância gelatinosa pode obstruir a sonda. Lavar as mãos antes de entregar o comprimido para o paciente, sempre um copo de água e conferir se o paciente realmente tomou a medicação. Isso é extremamente importante, gente. Nós vamos falar um pouquinho também de medicações de via inalatória. Essas medicações elas tendem a provocar uma broncodilatação, né? E elas são extremamente potentes, elas podem ser spray, névoas ou aerosóis. E aqui, gente, diante da capacidade dessas medicações, é extremamente importante que vocês se atentem para um cuidado básico. Antes de administrar qualquer medicação, mesmo que seja via oral, verificar os sinais vitais do paciente. Porque uma dipirona 1 grama, por exemplo, via oral, ela tem grande potência para provocar bradicardia e hipotensão no paciente. Se ele já está com uma hipotensão, você pode ter uma situação bem complexa com o paciente. Então, se é um paciente, por exemplo, que está com taquicardia, você vai fazer uma medicação que vai provocar broncodilatação, você pode levar esse paciente a aumento dessa taquicardia. Então, assim, quem vê cara não vê sinais vitais. Daí a importância da gente conferir antes de administrar qualquer medicamento. As medicações bioculares chamam a atenção de vocês porque pode ter alguma situação em que o paciente em um home care precise de pomadas e colírios. Então, lavar as mãos antes de administrar, confirmar o frasco se ela realmente é medicação biocular, porque medicações biocular, auricular e algumas medicações biorais, elas têm os frascos muito parecidos, que são passíveis da gente errar. E aí você pode causar grandes danos para o paciente. Então, a grande preocupação é você conferir realmente a medicação antes de administrar. Eu normalmente não gosto de ficar puxando as pálpebras do paciente, porque ele pode se sentir incomodado. A gente pode flexionar a cabeça do paciente, pedir para ele fechar os olhos e pingar a medicação nesse cantinho aqui onde está vendo essa luzinha vermelha, onde sai a lágrima aqui, nessa pontinha aqui, e aí você pede para ele, ainda com a cabeça flexionada, abrir os olhos. Quando ele abre os olhos, toda a medicação corre aqui para dentro, sem causar dano ou incômodo para o paciente. Não é comum em home care, mas a gente pode ter administração de medicamentos via otológico auricular. O que eu preciso me atentar? De novo, mais uma vez, conferir o frasquinho aqui, ter certeza se ele realmente é da via específica, posicionar o paciente deitado, cabeça inclinada, tracionar o pavilhão auricular, né? Para cima, para baixo, pingar as gotinhas bem no canal auditivo e pedir para que o paciente fique de 3 a 5 minutos com a cabeça posicionada contra o local que você pingou, para que ele consiga percorrer todo o sistema de forma adequada. Uma via extremamente comum que a gente acaba utilizando em home care é a via transdérmica, onde a gente aplica medicamentos na pele para serem absorvidas. A gente precisa tomar muito cuidado, gente, porque o paciente ele pode apresentar, sim, reações alérgicas locais. A medicação ela pode não agir no tempo adequado e muitas das vezes a gente tem dificuldade para regularizar ou fazer o controle da dosagem dessa via. E aí vamos lembrar um pouquinho. O que é uma pomada? É aquilo que é um fármaco com base oleosa, tipo a dexametasona. O creme, o que a gente tem? É onde eu tenho um fármaco dissolvido ou em suspensão, tipo dexametasona, é uma emulsão semissólida. As loções, é quando eu tenho um fármaco em suspensão de forma aquosa. Os géis
ele tem uma preparação aquosa de fármacos insolúveis de forma hidratada, como o diclofenaco. Nós também temos os adesivos que a gente pode utilizar, onde a medicação ela vai sendo liberada de forma lentamente na corrente sanguínea. Grande parte dos pacientes que a gente atende, eles acabam tendo constipação intestinal. E pode ser que a gente tenha administração de medicamentos via retal. É uma via que ela acaba expondo muito o paciente. Então, a gente precisa explicar para o paciente, explicar para a família que é uma medicação, sua indicação, qual que é a prescrição médica, como deve ser executada a técnica, antes de fazer. E, de preferência, sempre ter um familiar te acompanhando. A gente tem medicações de efeito local ou sistêmicos e em formas de supositório, cremes, ungüentos ou soluções. O que eu preciso fazer para administrar essa medicação de forma segura? De preferência, colocar um plástico impermeável sobre o lençol do paciente. Lembra, gente, muitos dos familiares, eles não têm condição e não têm outros lençóis para trocar. Então, eu devo preparar o meu ambiente. Expliquei para o paciente, expliquei para a família, tem um familiar acompanhando, eu vou posicionar o paciente em posição de CINS, decúbito lateral esquerdo com a perna direita tracionada. Vou tirar a cobertura metálica que vem na questão dos supositórios, vou introduzir no reto. Thaisa, e se eu tiver que fazer isso via sondinha? A gente vai passar, vai preparar a solução, ou ela vai vir pronta, ou a gente pode ser o flitinema, né? Que ele já vem pronto. Se é via sondinha, preparei a medicação, preenchi todo o meu equipo até uma sondinha uretral. Vou posicionar o paciente nessa mesma posição, passar uma xilocaína na ponta dessa sondinha e vou introduzir ela na região anal de cerca de 7 a 10 centímetros. E aí eu vou deixar em gotejamento essa medicação, porque ela vai promover a hidratação, a vasodilatação dessa região e vai permitir com que as fezes consigam sair. A gente também pode ter medicações vias vaginais. Por que a gente pode ter medicação via vaginal? Não é comum, mas a gente pode ter. Pensa, gente, paciente acamado, obeso, diabética, no calor de Cuiabá, a cândida pode acontecer. E aí, se também for por prescrição médica, lembrar de avisar o paciente como que é o procedimento, comunicar à família que isso é por prescrição, pedir para um acompanhante, né, para um familiar acompanhar o procedimento, posicionar o paciente em posição ginecológica e aí administrar o fármaco introduzindo na mucosa vaginal. Normalmente são medicações que ela vem com um instrumento próprio para que a gente consiga fazer. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a administração de drogas vias parenterais. O que uma medicação via parenteral a gente requer da nossa atenção? Primeiramente, ela requer que é uma via que não utiliza do trato oral, gastrointestinal para sua absorção. E ela acaba sendo praticamente 100% absorvida. Quais são as vias parenterais? A gente tem a intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa. Lembrando que a intradérmica ela é utilizada para testes alérgicos, exames de BCG, então a gente não vê isso dentro do cuidado domiciliar. Entretanto, as outras vias elas são extremamente comuns e a gente precisa relembrar um pouquinho delas. Mas, para a gente falar da administração dessas vias, a gente vai falar de alguns dispositivos que a gente acaba utilizando para fazer essas medicações. E o que é esses materiais que a gente utiliza? A gente tem uma agulha que é adequada, que tem desde o canhão que vai se encaixar
diferenças do calibres e tamanhos da hastes e o bisel dessa agulha. Lembrem a todos, não existe mão boa para preparar e administrar de medicamentos, existem pessoas que têm técnicas adequadas. Nós temos agulhas com tamanhos diversificados, lembrando que a agulha 40 por 12 é a mais calibrosa, que a gente utiliza apenas para aspirar medicamentos, e aí a gente tem a 13 por 4,5 ou a 10 por 5 que a gente utiliza via subcutânea ou intradérmica. Nós temos as 25 por 7, 25 por 8 e a 30 por 8. Qual que é a diferença delas? A 25 por 7, ela é mais curtinha e tem um calibre menor do que a 25 por 8. Qual que é a diferença? Quando que eu vou saber se eu vou utilizar uma 25 por 7 ou uma 25 por 8? Se a medicação é oleosa, eu vou optar pela 25 por 8, porque vai diminuir a pressão para fazer essa medicação. Quando eu utilizo uma 25 por 7? Nas outras medicações que não sejam oleosas, que sejam mais aquosas, né? Que correm menos riscos de obstrução. E essa 30 por 8, qual que é a diferença dela? Ela tem um comprimento um pouquinho maior. Por quê? Onde que a gente utiliza? Para o paciente obeso. Como que eu vou fazer uma intramuscular com um paciente muito obeso? Às vezes a gente não consegue chegar no músculo, a gente acaba fazendo medicação intramuscular no tecido subcutâneo. Então, gente, para que vocês não esqueçam, fica aqui uma colinha, né? Paciente adulto, magro, posso dar 25 por 6, 25 por 7. Se é substância oleosa, 25 por 8. Criança normal, substância oleosa, 25 por 8. Aquosa, 25 por 6 ou 25 por 7. É mais uma regrinha para que a gente possa dar maior conforto para o paciente. É extremamente também importante, gente, que a gente saiba utilizar as seringas de forma adequada. Hoje nós temos seringa com dispositivos de segurança, tipo a da noxoparina, né? Que ela vem com um dispositivo que assim que você dispara o êmbolo, ela não tem a possibilidade de você puxá-lo de volta e a gente acaba perdendo a dose. E aí a gente precisa saber qual que é o tipo do bico que a gente tem e o que eu preciso fazer, e principalmente saber as unidades de medidas que a gente tem em cada seringa. E aí, gente, eu trouxe essa figura aqui e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Por quê? Nós temos seringas de bicos, que a gente chama de lure slip, perdão, e de rosca, que a gente chama de lure lock. Cada seringa, mesmo sendo da mesma marca, ela pode vir com unidades de medidas diferentes. Então, quando você olha, por exemplo, essa de 3 e 5 ml, elas parecem ser do mesmo tamanho, mas cabem em volumes diferentes. Cada risquinho desse daqui tem uma medida. Por exemplo, essa daqui de 5 ml, cada risquinho vale 0,1 ml. Diferente, por exemplo, dessa daqui de 1 ml, onde a gente tem apenas 5 risquinhos entre cada uma. Então, cada risquinho equivale a 0,2 ml. Nessa seringa aqui de 5 ml, cada risquinho vale 1 ml. Então, vocês estão entendendo que eu tenho risquinhos diferentes e que cada risquinho tem unidades de medidas diferentes. E a gente tem que lembrar ainda da seringa de insulina e tuberculina, que elas apresentam, elas acabam apresentando para a gente o mesmo volume, 1 ml, mas a tuberculina, a sua unidade de medida vai estar em ml e a de insulina vai estar em unidade internacional. Então, eu sei que 0,6 ml é igual
60 unidades internacionais. Então, a gente tem que lembrar dessas equivalências. A gente tem que lembrar das medicações de ampolas e frasco, lembrar que os frascos a gente precisa fazer a diluição, que normalmente a ampola ela já vem diluída, a gente faz a rediluição quando ela é prescrita via soro, né? Via que ela precisa correr com volume maior ou num tempo maior. O que a gente tem que tomar muita atenção, crianças? Uma vez ministradas, não é possível retirar. E são medicações que elas têm alto risco de infecção, necessitam de uma técnica asséptica para o seu preparo e administração. Para eu fazer a administração vias parenterais, eu tenho que saber qual que é o tipo de tecido ao qual o medicamento ele vai ser injetado, absorção, início de ação, o volume e o local, conforme as condições do paciente para a administração do medicamento. Lembrando que a gente precisa dos EPIs, porque nós usamos medicamentos que possivelmente nos deixam expostos a agentes que podem nos causar danos. Então, a gente orienta vocês que no preparo das medicações no domicílio, que vocês usem de preferência a máscara e pelo menos uma luva para mexer com medicamentos como os antibióticos. Vamos falar um pouquinho sobre as vias. Nós temos a intramuscular, que é muito utilizada dentro do home care. Normalmente são medicações que são prescritas quando elas são irritantes via endovenosas. Para a gente fazer essa medicação, eu preciso de uma musculatura bem desenvolvida, um local de fácil acesso que não possui grandes calibres e nem nervos nos seus trajetos. Quais as regiões que a gente tem? Deltoide, glútea, músculo da coxa e região ventroglútea ou região de Rochester. A região deltoide ela suporta até de 2 a 3 ml, a glútea de 4 a 5. O músculo da coxa e a ventroglútea de 3 a 4 ml. O que eu preciso me atentar com tudo isso? Que a escolha do local ela vai depender do volume em que eu vou preparar essa medicação, diluir, de quanto eu vou precisar administrar. E lembrar que às vezes a gente vai precisar fracionar. Tem uma portaria aqui em Cuiabá que orienta que o deltoide seja uma musculatura para apenas administração de vacinas, porque ele é pequeno, então ele acaba tendo muitas irritações e complicações. A região deltoide, então, né? A gente orienta que vocês não façam medicações no domicílio. A região dorso-glútea é uma região bem segura para a gente fazer. A gente só orienta que ela deve ser evitado em pacientes menores de 3 anos, porque ela passa a não ser tão segura. Para a gente fazer essa medicação na região dorso do glúteo de forma mais segura, o que a gente precisa fazer? Dividir as nádegas em 4 quadrantes, porque a gente tem um nervo importante que passa bem na região central da região da região glútea. Então, eu divido em 4 quadrantes, pegando a linha que divide as nádegas, a altura da crista ilíaca e faço 4 quadrantes imaginários. O local ideal para administração de medicação em região dorso-glútea é no quadrante superior externo, tá? Nesse que fica aqui mais para o lado de fora, é isso que eu tenho que me preocupar. A região ventroglútea, gente, ela é bem segura, mas ela é uma técnica um pouco diferente. Por quê? Porque a gente precisa localizar o trocânter para que a gente consiga fazer ela de forma segura. Olha só essa figura aqui, ela é bem bacana. Então, com a palma da minha mão, eu centralizo o centro da palma da minha mão, onde eu tenho
o trocânter, né? Ali é onde a gente também fala a cabeça do fêmur. Eu vou localizar a minha mão, abrir os meus dedos e entre o dedo indicador e o dedo médio é o local seguro para administrar essa medicação, sendo que o polegar está voltado sempre para a região da genitália, né? Tá vendo aqui? É essa situação. Thaisa, por que a gente não vê com constância? Imagina o cara lá na policlínica ter que tirar toda a roupa, ficar despido para que a gente possa fazer essa medicação. Acaba sendo desconfortável, né? Mas se a gente está dentro do domicílio e você já fez a técnica, você tem um domínio, você consegue fazer um rodízio melhor, principalmente se o paciente tem que fazer uso de várias medicações intramusculares por um determinado período de tempo. O vasto lateral da coxa, que é a parte externa da coxa, é um local bem tranquilo, não possui grandes inervações e vasos sanguíneos, então que passa a ser de forma muito segura. Como que a gente mede o local adequado? Uma palma da mão acima do joelho, uma abaixo do trocânter na parte superior da coxa. Sempre bisel lateralizado, olha. É essa parte externa aqui, que é o vasto lateral da coxa, que é o local seguro para a gente fazer a administração do medicamento. Subcutânea. A via subcutânea é, então, uma via muito conhecida de todos os profissionais que fazem cuidados em home care. Por quê? Porque é uma medicação que a gente administra via tecido conjuntivo de absorção lenta e que acaba sendo uma grande opção em domicílio. Então, ela tem absorção lenta, é muito utilizada para anticoagulantes hipoglicemiantes e para essas medicações, nesse sentido, ela suporta até 2 ml. A gente utiliza agulha 13 por 4,5 em ângulo de 90 graus ou 25 por 7 em ângulo de 45 graus. Lembrando que eu tenho vários locais para aplicar, onde eu tenho gordurinha. Então, região intraumbilical, nós temos as regiões anterior ou posterior do braço, a gente tem posterior das coxas, nós temos a região infraescapular, posterior do braço, então tem várias opções. Por que é importante rodiziar? Porque medicações via subcutânea sendo feitas sempre no mesmo local, elas formam o que a gente chama de sinal de Artus, que é aqueles carocinhos, as bolinhas e além dos hematomas. Essas bolinhas roxinhas que ficam, elas diminuem a absorção das medicações. Lembrando, mais uma vez, ângulo de 90 graus para agulhas 13 por 4,5 e para ângulo de 45 para agulhas 25 por 7, sempre com bisel para cima. Quais são as complicações que a gente pode ter? Abscessos, necroses, embolias e o fenômeno de Artus. Aí, gente, a gente tem as exceções que a gente tem que lembrar vocês. Medicações anticoagulantes lá, a gente faz até 2 ml. Entretanto, a exceção é para hipodermóclise. O que é isso? É administração de fluidos e administração por via subcutânea. Ela corre cerca de 1 ml por minuto, o que corresponde a cerca de um volume máximo de 1.500 ml em 24 horas, dependendo do local funcionado. Como assim, Thaisa? É assim, a gente pega um dispositivo agulhado, faz um acesso como se fosse endovenosa mais um tecido conjuntivo e vai correr a medicação que é endovenosa via tecido conjuntivo. Quando que é indicada essa via? Quando o médico prescreve, prescrição médica, tá? Você não pode ir na casa resolver mudar. Você vai fazer, o paciente tem alguma impossibilidade de ingestão oral, está sem acesso venoso, e o paciente, por exemplo, está em cuidado paliativo. Você quer trazer um tipo de conforto para esse paciente, né? Então, é um meio que a gente utiliza. Onde é contraindicado? Situações de emergência, falência circulatória, paciente com distúrbio hidroeletrolítico severo, edema, desidratação grave, se você precisa correr uma grande quantidade de volume em um pouco período de tempo.
anasarca grave, que é o paciente com edema generalizado, distúrbios de coagulação e se o paciente tem alguma infecção de pele ou lesões na pele. Quais são os locais de punção? São os mesmos que a gente utiliza para fazer a subcutânea normal, as medicações via subcutânea. A gente tem torácica, abdominal, lateral da coxa, escapular e deltoidiana. O que eu tenho que me atentar? Que para cada local eu tenho um volume diferente para correr em 24 horas. Eu tenho a torácica, por exemplo, que pode correr 250 ml em 24 horas. A lateral da coxa pode ocorrer até 1.500 ml de solução em 24 horas, tá? Não é 1.500 de uma vez, porque vai provocar um edema ali no local. O paciente que faz hipodermóclise, ele pode ter mais de um acesso, tá? Não tem alguma orientação para diminuir essa quantidade de acesso. Nós vamos ter um curso só sobre hipodermóclise, onde a gente vai discutir bastante coisas, mas para você que ficou curioso, a gente separa o material, então eu tenho um equipo preenchido com soro, uma seringuinha de 5 ml, luvas de procedimentos, álcool para fazer antisepsia e o dispositivo não agulhado que eu vou utilizar. Aqui na cooperativa a gente usa o abocate número 24. Preencho, né, o meu equipo, faço a antisepsia da pele, ângulo de 45 graus, faço uma punção com o meu dispositivo não agulhado, o meu abocate, conecto o meu extensor, lavo com um pouquinho do soro que ficou, cerca de 3 a 5 ml, para abrir um caminho no tecido conjuntivo, faço a fixação com tegadermo, identifico e beleza, tá preparado. Cansados, turminha? Falo bastante, né? Mas é um assunto extremamente importante que a gente precisa de uma riqueza de detalhes para que a gente cometa menos erros possíveis e preste uma assistência de maior qualidade para o paciente. Vamos nos atentar para fazer a parte prática assim que possível dentro da cooperativa. Conto com todos quando nós fizermos o convite no grupo para que vocês possam ir, para que a gente possa praticar, para que possa tirar as dúvidas que tenham ficado. Nós teremos um novo vídeo, a parte 2, que a gente vai falar agora de via endovenosa e de algumas outras vias diferentes que vêm aparecendo dentro do home care. Convido a todos vocês para assistir o próximo curso, a parte 2 de administração de medicamentos. Conto com todos vocês.